Paulo, o Corinthians foi consistente, efetivamente? Bom, eu sempre falei uma coisa nessa equipe do Corinthians. Quando você começa com os jogadores titulares, com qualidade, a equipe do Corinthians é outra. Não adianta. Nós temos que lembrar, há pouco tempo, o Corinthians perdeu contra o Cuiabá lá, de 1-0. Um time totalmente diferente desse que jogou hoje. Esse time muito consistente, esse time ó, o primeiro gol, como é que foi, Chicão, né? Nossa, só qualidade, passe do Renato. E não adianta você querer pôr o Renato no segundo tempo para pôr o Renato para resolver. Põe no primeiro tempo, vai até onde dá. Pô, no segundo tempo, 11 minutos, tirou o jogador e tal. Então é isso que tem que fazer, não tem que inventar nessa equipe do Corinthians. Os melhores precisam estar jogando. E o resultado apareceu convincente, sim. Para você, Chico. Na minha opinião, Flávio, quando o Vitor Pereira, ele definiu um time, e esse time jogou junto uns 6 jogos seguidos, 7 jogos seguidos, o Corinthians ganhou uma coisa que é preciso ter. Entrosamento, gente. Entrosamento. Não adianta ele pegar e ficar mudando o reserva, colocando um time de 5ª categoria, porque o Corinthians não tem reserva. Não tem reserva o Corinthians. O Corinthians não tem reserva. O Corinthians tem 20 jogadores e olhe lá. Ele pode trabalhar com 30, mas ele tem 20 que ele pode confiar. Esses 20, não adianta você ficar mudando. Você tem que dar jogo para eles se entenderem. Olha que maravilha. O que o Renato Augusto está fazendo com o Yuri Alberto e olha a subida de produção do Roger Guedes. Por quê? Porque tem um cara, eles não precisam voltar tanto para buscar o jogo. Eles têm o Renato Augusto que distribui a partida. E está subindo muito de produção esse Duqueiroz. Duqueiroz está subindo muito de produção, está pisando na área. O Fausto Veras é aquela coisa, né? Uma no cravo, outro na ferradura, mas outro ele quebrou a espinha do Davis. Outro jogou bem. Outro ele jogou bem. Aliás, anularam o gol do Davis porque ele não cortou a unha, né? É. Eu falei pro Davis, corta a unha. Ele não cortou, aí aquela pontinha saiu no VAR e ele anulou Não, o você gol. me desculpe, ele tinha que cortar o pé. Que estava um pé na frente, unha, uma galocha na a frente. unhazinha O cara, dele, o cara deve calçar 48. Isso aí só. Então tinha 48 centímetros Isso na aí frente. só aqui. Agora, só uma coisa que eu Vergonha. quero dizer para o senhor. Se o português mantiver esse time do Corinthians do jeito que está, durante os jogos que vão ter até a decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil, existe sim uma grande chance do Corinthians sair bem no primeiro jogo. Agora, ele precisa manter esse time, ficar com esse time que está aí. Dar jogo, dar chance para o Renato Augusto. Quantos jogos faltam até a decisão? É do dia 3 12? jogos. 3 jogos. Tem 3 jogos? Isso. Que é dia 12 o jogo, né? É dia 12. Faltam 2 ou 3 jogos, não me lembro bem. Acho que tem agora... Tem terça, final de Dois semana. jogos, Dois jogos. Terça, Dois jogos. 2 jogos. Terça é contra o... agora terça eu e me lembro. Sábado é contra o Atlético Paranaense. Terça-feira em Caxias contra o Juventude. Contra o E depois Caxias o Atlético Juventude. Paranaense. Que dá para botar o time titular e ganhar dos caras. Aí você já mete 3 pontos a mais. Aí você joga em casa contra o Atlético Paranaense. Tem que ganhar também. Aí tem que fazer uma mescla, porque eu entendo que é véspera do jogo contra o Flamengo e tal, que vai ser na quarta-feira. Então, quer dizer que dá para você tocar esse time que está aí e dar entrosamento. Quanto mais jogos, o Alberto, meu querido Alberto Helena Júnior fala isso. Quando tinha coletivo, os caras ganhavam entrosamento no coletivo. Hoje, pelo que a gente não vê treino, mas a gente entende que não tem mais coletivo, como tinha antigamente. Então os caras ganham o entrosamento como? Jogando junto. E outra coisa, Chicão, pra que esse negócio? O jogador ele tem que jogar. Não vai. Tira um jogador no sábado. Aí põe um time no sábado. Na quarta-feira põe outro time. E aí põe um jogador pra ficar treinando, correndo lá no gramado. Não que vai adiantar, põe no jogo. Não, e outra coisa. Põe no jogo. Paulo, no primeiro tempo, ele tentou uma dupla de área que não deu certo. Ele colocou o Raul Gustavo pela esquerda e o Balbuena pela direita. Só que não estava dando certo, os caras estavam chegando. O que ele fez? Ele tirou o Balbuena, que não tem entrosamento nenhum com o Raul Gustavo. Olha,
esse português é de matar o coração de qualquer um. E colocou o Gil, porra. Claro que quem colocar o Gil. Gil não O pode Gil ficar de fora, matou. Os caras não deram mais um ataque, Ô, deram Chicão, um ataque Chicão, só. olha no jogo contra o Cuiabá lá, olha a defesa. Bambu, Gil e Raul Gustavo. Foi essa a defesa que ele jogou com 3 zagueiros. Ué, aí jogou Gil e Raul Gustavo. Porra, Acabou lá. Só acrescentou o Bambu. Tem pouca diferença o Fagner ali, Aí né? levou o Bambu. Com o Bambu. Aí levou o Bambu. Não, esse Bambu é ridículo, né? Esse Bambu é ridículo. E ainda chegou no Corinthians contando vantagem, né? Vocês tô são. dando um passo Vocês pra são. trás pra dar um Sabe passo como é que pra chama frente. na Penha? O sabe que vocês fazem? Vocês são garganta. O cara do Cuiabá, que tá brigando pra não cair. Mas aí Vocês que estão tá, fazendo Flávio. um carnaval. Mas não, mas espera um pouquinho. Não, você- mas cheio de carnaval. Mas aí que estratégia. tá. Estamos falando, não é nada de estratégia. Jogou com o time que tem que jogar. O Corinthians sempre se atrapalha com um clube pequeno. O senhor vai fazer um exercício de memória aí, e o senhor vai ver que o Corinthians ganha em caros grandes, de igual para igual, vamos dizer assim. Sim, né? sempre. Mas perde muito dos pequenos. E o Corinthians não está perdendo dos pequenos mais. Por quê? Porque está jogando com o time que tem que jogar. Tá mantendo a base, ô Chico. A gente dizia, até sexta-feira com o Flávio no programa, pode pontualmente tirar um ou outro jogador. Acho que ele tirou 3 jogadores do time titular. Né? Ele tem que ficar muito atento ao Renato Augusto, que é uma peça fundamental para o jogo contra o Flamengo. Você fica atento, mas você tem que manter a espinha dorsal. Por quê? Porque os jogos do Campeonato Brasileiro valem muito para o Corinthians e vale a vaga direta à Copa Libertadores. Porque para você ganhar a Copa do Brasil contra o Flamengo é uma outra história. Então a vaga da Libertadores vem no Brasileiro, não pode abandonar. Então o que ele fez ontem? No sábado manteve a espinha dorsal. O Corinthians não jogou uma partida brilhante, oscilou. Eu concordo com o que ele disse na coletiva. O Corinthians não começou legal, depois deu uma engrenada. O Roger Guedes é um ponto positivo a ser destacado nesse Corinthians. Ele realmente tá chamando a responsabilidade. É importante você ter um cara Porque assim. dá ritmo de jogo, Garrafa. Dá ritmo de jogo pro jogador. É isso, você não pode... Então você vai preservar daqui até o jogo contra o Flamengo situações muito pontuais. O Corinthians tem que chegar tinindo, tem que chegar azeitado para pegar o Flamengo, se é que aspira alguma coisa dentro da Copa. Mas o Flamengo Corinthians que não tem uma boa defesa. O Corinthians tem